Quando a gente pensa em uma terceira guerra mundial, a primeira imagem que vem à cabeça parece cena de cinema. Mísseis cruzando o céu do hemisfério norte, frotas navais gigantescas no Oceano Pacífico e combates terrestres pela Europa afora. Olhando para o mapa, o Brasil parece o lugar perfeito para estar. Nós estamos longe dos grandes centros de poder, protegidos pelo Oceano Atlântico e temos uma longa tradição de não entrar em brigas que não são nossas. A nossa geografia passa uma falsa sensação de segurança. Antes de a gente entender como, em um cenário hipotético, o Brasil seria atingido em cheio por essa reação em cadeia, aproveita para se inscrever no canal. A sua inscrição é o que permite que o Top 10 continue produzindo pesquisas aprofundadas como essa que você vai curtir agora. Bora aos fatos, portanto, vem comigo. A ilusão da neutralidade diplomática. Sempre que um conflito internacional explode, o Brasil adota uma postura padrão, a neutralidade. O nosso Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, tem a tradição histórica de tentar conversar com todo mundo, oferecer o país como mediador de paz e evitar tomar partido de forma automática. Se uma nova guerra global estourasse hoje, nos primeiros dias, o governo faria exatamente isso. Lançaria notas oficiais pedindo o fim das hostilidades e tentaria seguir a vida normalmente. Para entender por que isso seria quase impossível de manter, precisamos olhar para os nossos parceiros comerciais. O Brasil de hoje não é uma ilha isolada. Nós fazemos parte dos BRICS, um bloco econômico onde temos laços profundos com a China e a Rússia. Grande parte do que nós produzimos vai para lá. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos e a União Europeia são parceiros históricos no Ocidente e alguns dos maiores investidores dentro do nosso território. No momento em que o primeiro tiro de uma guerra mundial fosse disparado, essa divisão se tornaria um pesadelo. Embaixadores das grandes potências bateriam à porta do governo brasileiro exigindo uma posição clara. Continuar vendendo alimentos ou minérios para um lado seria visto pelo outro como um ato de apoio logístico ao inimigo. O Brasil tentaria caminhar sobre uma corda bamba, mas logo perceberia que, no atual cenário global, tentar se manter isento e agradar a todos cobraria um preço político e econômico, assim, muito alto. 9. O choque imediato das cadeias de suprimento. Enquanto os diplomatas tentassem ganhar tempo conversando, a economia real sofreria um apagão logo na primeira semana. Para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, quase tudo o que o mundo consome viaja de navio. Uma guerra moderna transforma instantaneamente as principais rotas marítimas em zonas de risco militar. Diante desse perigo, as seguradoras internacionais que garantem o valor das cargas simplesmente paralisariam seus serviços ou cobrariam preços absurdos. Os resultados? Os navios cargueiros parariam de chegar a portos brasileiros, como Santos e Paranaguá. Você não sentiria isso assistindo ao noticiário, mas sim indo à farmácia. Talvez você nunca tenha ouvido falar na sigla IFA. Ela significa insumo farmacêutico ativo. É a substância química base para fazer qualquer remédio, desde um analgésico simples para dor de cabeça até antibióticos vitais. O Brasil importa cerca de 90% desses insumos, a grande maioria vinda da China e da Índia. Sem a chegada de novos containers, os estoques das fábricas brasileiras de remédios durariam nada além de poucas semanas. O mesmo aconteceria com eletrônicos, celulares e peças de carro. As montadoras no interior de São Paulo e as fábricas na Zona Franca de Manaus precisariam parar as máquinas de uma hora para outra por falta de componentes básicos, como microchips. Esse medo do desabastecimento geraria uma corrida imediata aos supermercados e farmácias. As pessoas tentariam estocar o máximo que pudessem, forçando os governos a intervir e limitar as compras para evitar o caos logo nos primeiros dias de conflito. 8. O paradoxo do celeiro do mundo.
Nós ouvimos o tempo todo que o Brasil é o celeiro do mundo, capaz de produzir comida suficiente para alimentar mais de 1 bilhão de pessoas. Seguindo essa lógica, se o mundo entrasse em guerra e a comida ficasse escassa, o Brasil teria um poder gigantesco nas mãos, certo? Quem tem o alimento dita as regras do jogo. Isso seria verdade se não fosse por um detalhe fundamental que sustenta o nosso agronegócio. Nós somos gigantes na hora de colher, mas altamente dependentes na hora de plantar. A agricultura brasileira em grande escala, aquela que bate recordes de exportação, exige uma quantidade imensa de fertilizantes químicos para manter o solo produtivo. O problema é que o Brasil não fabrica o suficiente para o próprio consumo. Nós importamos mais de 80% de todos os fertilizantes que usamos, comprando compostos essenciais como nitrogênio e potássio de países como a Rússia, a China e o Canadá. Se a guerra corta as linhas de navios e esses produtos param de chegar, a produtividade das nossas lavouras despenca imediatamente na safra seguinte. O país viveria um cenário difícil de equilibrar. De um lado, nações em guerra ofereceriam fortunas para comprar a nossa soja, o nosso milho e a nossa carne para alimentar os seus soldados e populações civis. Do outro, os nossos produtores não teriam como garantir a próxima plantação. Dentro do Brasil, o preço da comida no supermercado explodiria. O governo teria que tomar uma decisão muito dura: proibir a exportação para garantir que não falte comida na mesa do brasileiro ou vender para fora e lidar com uma inflação descontrolada dos alimentos aqui dentro. 7. A faca de dois gumes do petróleo e da energia. Se a falta de insumos já seria um problema para a comida, a situação dos combustíveis seria ainda mais sensível. A gente costuma celebrar o fato de que o Brasil descobriu o pré-sal e hoje extrai muito petróleo. De fato, nós produzimos mais petróleo cru do que consumimos. O detalhe que costuma passar despercebido é a diferença entre extrair o petróleo e transformar esse petróleo no combustível que vai no tanque do caminhão. O petróleo brasileiro, em sua grande maioria, é de um tipo mais pesado. As nossas refinarias mais antigas foram construídas décadas atrás, projetadas para processar um petróleo mais leve que a gente costumava importar. Por causa dessa diferença técnica e da falta de capacidade de refino interno, o Brasil vive uma situação curiosa. Nós exportamos o nosso petróleo cru e compramos óleo diesel já refinado de outros países, principalmente dos Estados Unidos. Em uma guerra global, o combustível vira artigo de sobrevivência militar. Os países guardariam o diesel para seus próprios tanques de guerra e navios. O Brasil, que é um país que depende de caminhões para transportar absolutamente tudo, ficaria sem esse diesel importado. Sem combustível suficiente, a frota de caminhões não consegue levar a comida para a cidade ou os remédios para os hospitais. O custo do frete iria às alturas. Para evitar uma paralisação total, o governo brasileiro seria obrigado a criar um sistema de racionamento, decidindo de forma rigorosa quais veículos poderiam ser abastecidos. 6. Danos colaterais ou apagão cibernético. As guerras do passado começavam com bombardeios aéreos ou invasões de fronteira. Uma terceira guerra mundial moderna começaria no escuro, no espaço digital. E para entender como isso afetaria o Brasil, precisamos lembrar de como a internet funciona fisicamente. A internet não vive apenas no ar ou em satélites. Ela viaja por milhares de quilômetros de cabos submarinos, tubos da espessura de uma mangueira de jardim que cruzam o fundo dos oceanos ligando os continentes. O Brasil é conectado aos Estados Unidos e à Europa por vários desses cabos essenciais. Quando as superpotências entram em guerra, um dos primeiros objetivos militares é cegar o inimigo. Isso significa cortar a comunicação, destruindo ou sabotando esses cabos no fundo do mar, além de derrubar satélites. Mesmo que o Brasil não fosse o alvo direto desses ataques, nós sofreríamos os danos colaterais instantaneamente.
Se a rede global é atingida, a nossa internet perderia velocidade a níveis drásticos ou sairia do ar em várias regiões. Isso vai muito além de não conseguir acessar uma rede social. Os nossos sistemas bancários modernos dependem de conexões instantâneas com servidores que muitas vezes estão fora do país. O Pix, por exemplo, que hoje movimenta a economia do brasileiro, depende de sistemas que precisam estar conectados o tempo todo. Um apagão cibernético travaria as transações financeiras. Você não conseguiria pagar uma conta, as empresas não conseguiriam processar folhas de pagamento e o país precisaria acionar protocolos de emergência para evitar o colapso do sistema financeiro nacional. 5. Tensão nas fronteiras e o xadrez sul-americano. Durante uma guerra global, os olhos do mundo e a atenção militar das grandes potências estariam voltados para os campos de batalha principais, seja no Oceano Pacífico, no leste europeu ou no Oriente Médio. Essa concentração de forças cria o que chamamos de vácuo de poder geopolítico. Em outras palavras, quando os policiais do mundo estão ocupados brigando entre si, governos menores enxergam a oportunidade perfeita para resolver velhas disputas sem o risco de sofrerem uma grande intervenção internacional. A América do Sul, que costuma ser uma região pacífica, sentiria esse efeito. Uma disputa histórica que ilustra bem esse risco é a tensão entre a Venezuela e a Guiana pelo território do Essequibo, uma área riquíssima em petróleo. Sem a pressão imediata dos Estados Unidos ou da Europa para manter a paz na região, disputas como essa poderiam facilmente deixar o campo das ameaças e virar um conflito armado na nossa vizinhança. Para o Brasil, isso seria um problema de segurança nacional imediato. O nosso exército seria forçado a deslocar dezenas de milhares de soldados e equipamentos pesados para blindar as fronteiras da região norte. A intenção seria evitar que o conflito de países vizinhos invadisse o território brasileiro. Além do enorme custo financeiro de manter essas tropas isoladas na selva, o Brasil ainda teria que lidar com uma provável crise humanitária, recebendo levas gigantescas de refugiados que tentariam cruzar a fronteira para fugir da guerra local e do colapso econômico, sobrecarregando estados como Roraima e Amazonas. 4. A pressão estratégica sobre a Amazônia. Em tempos de paz, o mundo olha para a floresta amazônica pensando em preservação ambiental e mudanças climáticas. Em tempos de guerra global, esse discurso muda completamente. A atenção das potências internacionais se volta para o que existe debaixo da terra. A guerra moderna depende de tecnologia avançada e para fabricar essa tecnologia são necessários materiais muito específicos. A Amazônia abriga reservas gigantescas de minerais estratégicos. Além de ouro e ferro, a região possui minérios fundamentais como o nióbio e os chamados minerais de terras raras. Esses materiais são usados na fabricação de tudo o que uma guerra precisa: sistemas de radar, lasers, baterias de alta capacidade, componentes de satélite e sistemas de guiagem de mísseis. Quando o comércio global trava e esses materiais faltam, quem tiver acesso a essas reservas leva uma vantagem brutal. Nesse cenário de desespero por matérias-primas, o interesse estrangeiro sobre o território brasileiro deixaria de ser diplomático e passaria a ser bem mais agressivo. Países poderosos poderiam usar de pressão econômica extrema ou até financiar grupos clandestinos para garantir o controle da extração e da saída desses minerais pelos nossos rios. O grande medo das autoridades de defesa do Brasil sempre foi a cobiça internacional sobre a Amazônia. Em uma terceira guerra, defender esse território continental de espionagem, sabotagem ou até de intervenção estrangeira velada se tornaria o maior desafio da nossa inteligência militar. 3. O real estado de prontidão das Forças Armadas. Se a diplomacia falhar, a economia for ameaçada e o país precisar usar a força para proteger seu território ou as suas rotas de navios mercantes, esbarramos em uma pergunta muito séria. Nós teríamos capacidade militar para nos defender? O Brasil tem o maior número de militares da América Latina.
As nossas tropas são referência mundial em treinamento de guerra na selva e o país vem modernizando áreas importantes como a compra dos novos caças para a Força Aérea e o desenvolvimento de submarinos para a Marinha. Apesar disso, existe uma diferença grande entre ter tropas e conseguir sustentar uma guerra longa de alta intensidade. Quando analisamos o orçamento de defesa do Brasil, percebemos que a maior parte do dinheiro, cerca de 80%, é gasta com o pagamento de salários e pensões militares. Sobra uma fatia muito pequena para a compra de equipamentos novos e, o mais importante ainda, para a compra de munição. Diversos relatórios já apontaram que os nossos estoques atuais de munição durariam pouquíssimos dias se fôssemos forçados a entrar em um combate do tamanho dos que vemos na Europa hoje. Além disso, nós temos a imensa responsabilidade de proteger a chamada Amazônia Azul. Essa é a faixa de Oceano Atlântico que pertence ao Brasil, onde estão as nossas plataformas de petróleo e por onde passa mais de 90% de tudo o que a gente importa e exporta. Defender essa vastidão de água contra forças navais inimigas sem ter como repor peças de reposição e mísseis rapidamente seria um teste extremo para a nossa sobrevivência. 2. Colapso social interno versus milagre econômico. Sempre que esse assunto surge, algumas pessoas lembram do que aconteceu com o Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. Naquela época, como o mundo parou de vender produtos industrializados para nós, o governo de Getúlio Vargas aproveitou a crise para estimular a criação das nossas próprias fábricas. O país começou a se industrializar à força e aproveitou para exportar matérias-primas essenciais para os Estados Unidos. Existe a ideia de que, em um novo conflito mundial, o Brasil poderia enriquecer vendendo energia, comida e minerais a preços altíssimos, vivendo um novo milagre econômico. A dura realidade é que o mundo de hoje funciona de um jeito muito diferente da década de 40. As economias estão tão misturadas que não dá simplesmente para fechar as portas e começar a fabricar tudo do zero da noite para o dia. Antes que o Brasil conseguisse organizar a sua indústria para lucrar com a situação, nós seríamos atropelados pelo impacto imediato da falta de produtos básicos. O sumiço de componentes faria as empresas demitirem em massa. O custo da energia e dos alimentos dispararia, criando uma inflação incontrolável logo no primeiro mês. Para evitar que o país quebrasse, o governo teria que aprovar leis rígidas, tabelando preços e controlando a compra de dólares. O maior perigo para o Brasil não seria um ataque externo e imediato, mas sim o colapso social interno. O desespero com o custo de vida e a falta de produtos nas prateleiras gerariam protestos massivos e um clima de revolta nas ruas de todas as capitais, antes mesmo de a economia ter chance de se adaptar. 1. O ultimato, o inevitável ponto sem retorno. Se a gente olhar para a história, vai perceber que tentar ficar de fora de um conflito global tem um prazo de validade. Nas duas grandes guerras mundiais, o Brasil tentou manter a neutralidade pelo maior tempo possível. E nas duas vezes fomos forçados a entrar no conflito depois de sermos atacados. O episódio mais conhecido foi durante a Segunda Guerra, quando os submarinos alemães afundaram navios mercantes brasileiros perto da nossa costa, matando centenas de civis e obrigando o país a declarar guerra. Em uma terceira guerra mundial, a quebra da nossa neutralidade seria inevitável. E o ponto sem retorno não precisaria ser obrigatoriamente um míssil caindo na nossa capital. As superpotências modernas usam táticas diferentes. Uma delas são as sanções secundárias. Funciona assim. Um bloco de países exige que o Brasil pare de fazer comércio com a nação inimiga. Se o Brasil se recusar para tentar manter a neutralidade, essas potências congelam o dinheiro do Banco Central brasileiro no exterior, proibindo que qualquer banco do mundo faça negócios conosco.
Entendeu como a pressão é pesada? Nesse momento fatídico, o isolamento quebraria a espinha dorsal da nossa economia em dias. O presidente da República não teria outra escolha. Diante de um bloqueio naval, de uma chantagem econômica absoluta ou de um ataque direto às nossas rotas comerciais, a neutralidade chegaria ao fim. O Brasil seria forçado a escolher um lado, ceder às exigências logísticas de uma das potências e alinhar o seu destino a uma das grandes coalizões. O cenário provaria de uma vez por todas que, em um evento dessa magnitude, tentar fechar as portas e esperar a tempestade passar não é uma opção. Ninguém fica de fora de um conflito mundial. Que um cenário como esse continue restrito apenas às análises de especialistas e nunca precise ser testado de verdade. Se você achou essa pesquisa bem explicada e relevante, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos e deixe o seu like. Até o próximo.